Guimarães, por favor, é tempo do nosso quadro para fechar a sexta-feira, Saúde e Longevidade. Ela vai reinar por aqui a partir de agora. Agora, na CBN Cuiabá, Saúde e Longevidade, com o Dr. Fábio Argenta. Uma dose de conhecimento para uma vida mais saudável. Agora sim, o nosso clássico de toda sexta, conversarmos com quem entende do assunto sobre saúde, bem-estar, longevidade. O nosso anfitrião está de volta a essa bancada, Dr. Fábio Argenta, cardiologista, e ele a cada sexta-feira convida sempre um colega, um profissional que tem expertise e competência de sobra para juntos abordarmos assuntos que são importantes para a sua saúde. Hoje, a nossa convidada é a doutora Larissa Hort, ela que também é cardiologista, e em pauta nós vamos conversar sobre insuficiência cardíaca, um assunto importantíssimo. Peço a sua atenção a partir de agora. Deixa eu conversar primeiro com o anfitrião, porque estava sumido, a turma de Lucas fica lá só, querendo o doutor só por lá. Enfim, ele conseguiu chegar presencialmente a essa bancada. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marcela Vasconcelos, professor João Edson e nosso querido rádio ouvinte da CBN, programa Saúde e Longevidade. Lembrando, nosso ouvinte, sempre a gente está aqui à disposição para os temas sugeridos. Portanto, toda sexta-feira, sugira seu tema e nós vamos trazer o profissional com expertise da área de saúde para falar sobre o seu tema. Realmente estive em Lucas, né? Mas, enfim, estamos em Cuiabá, Lucas, São Paulo, e tem que se atualizar. É assim mesmo, né, Marcela? Vamos lá. Mas hoje eu trouxe Lucas para a bancada. Olha, a doutora isso. Larissa Hort, ela que é cardiologista também, com formação em Porto Alegre. Ela fez clínica médica no Hospital Conceição e depois fez cardiologia no Mãe de Deus. E a doutora Larissa vem conversar conosco. Ela que, como eu falei, atua em Lucas do Rio Verde e região, e vem falar conosco hoje a respeito de um tema bem comum, prevalente na cardiologia, que é a insuficiência cardíaca. Você sabia, Marcela, que o coração também cansa? É, doutor. E aí que ele entra em insuficiência. E a doutora Larissa vai nos falar o que é insuficiência cardíaca, e o nosso rádio ouvinte prepara aí a pergunta, né? Com certeza. Boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora Larissa. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, então, do Dr. Fábio e também da Rádio CBN, para falar sobre esse tema tão prevalente, tão queridinho da cardiologia, né? Porque ele é uma das vias finais de todas as doenças cardíacas, né? O que seria insuficiência cardíaca? É quando o coração ele perde sua força, ou então fica muito rígido e não consegue, dessa forma, bombear o sangue de forma adequada, né? Como uma caixa d'água que tem que bombear o sangue para uma casa toda, e assim acaba represando, né? Então o nosso corpo irá sofrer diversos sintomas. O principal deles, como o Dr. Fábio já comentou, é a falta de ar, né? Um dos principais alertas seria falta de ar para fazer esforços, cansaço, atividades que antes não cansava, agora o paciente irá sofrer cansaço para atividade física. Tosse pode ser outro sintoma, e assim como o inchaço, né? Inchaço das pernas, principalmente. Então, fica o alerta sobre insuficiência cardíaca, uma doença tão prevalente, principalmente na população idosa, né? A gente sabe que com o passar da idade, a prevalência aumenta muito. Doutora Larissa, já começou o nosso faleiro compartilhando informações valiosas, já com alerta, chamando a sua atenção para essa entrevista, mas é inevitável que a gente comece de uma forma tradicional por aqui, que é sempre abrindo espaço para conhecer um pouco mais. Nós conhecemos a história, o profissionalismo do Dr. Fábio, mas a senhora hoje invertemos, a senhora vem do interior, trazendo tamanho conhecimento, expertise, e aqui conversando conosco, mas fala um pouco, o doutor adiantou, contou um pouco da sua história, da sua trajetória, do seu trabalho, para quem não conhece, conhecer, e aí a gente vai trazendo mais detalhes dessa pauta que é tão sensível à população. Certo, então muito obrigada. Eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Já morei anteriormente no Mato Grosso, na parte da minha infância, adolescência, e fiz toda a minha formação fora, no Rio Grande do Sul novamente, então em Porto Alegre. É um centro que tem uma dimensão, né, muito forte, principalmente para essa área da cardiologia e voltado para a insuficiência cardíaca também. E após minha formação, retornei agora
ano passado. Estou atuando aqui no Mato Grosso, principalmente em Lucas do Rio Verde, né, atuando também nos pacientes internados. Então, nós temos uma demanda muito grande por essa área ainda aqui no estado. Sim. Muito Ganhamos feliz de estar de volta todos aqui. com esse retorno da senhora. A senhora já gaúcha começou... da onde? De Passo Fundo, De natural Passo de Fundo? Passo Fundo. Ah, Tem uma história interessante também para contar, Conta. uma história pessoal, assim, né, que eu gosto de comentar da cardiologia, porque na minha infância eu tive uma comunicação interatrial, né, então eu tive um sopro, que a gente chama no coração, que provavelmente já me despertou esse lado para iniciar na cardiologia, né, então além da história familiar, essa história pessoal já me encantou pela cardio. E que bom que foi, né, em busca de conhecimento e voltou para contribuir. A senhora já colocou pontos importantes dessa pauta, sintomas, características. Eu, ouvindo a senhora, eu fiquei curiosa em saber se essa atenção ela deve partir de uma certa idade ou não, entre homens e mulheres também, por favor. Então, a prevalência aumenta muito, principalmente após os 85 anos, mas nós sabemos que após os 65, né, mais na idade, adultos, jovens e idosos, a prevalência de insuficiência cardíaca aumenta muito. Porque nós nos referimos que as principais causas, principalmente no Brasil, seria a hipertensão arterial, né, a pressão alta, que é uma das doenças mais prevalentes, temos na população adulta, e também a insuficiência coronariana, ou seja, a isquemia, né, o entupimento de vasos aí do coração. Essas são as principais causas na nossa população. Mas também temos outras causas clássicas, como a doença de Chagas, né, principalmente em alguns estados mais endêmicos. Hoje em dia temos também os quimioterápicos, pacientes que fazem tratamento oncológico, tem que se preocupar, ficar atento com a insuficiência cardíaca. O uso, né, indiscriminado aí que a gente tem visto dos esteroides, anabolizantes, então é uma via comum de várias doenças, né? A insuficiência cardíaca é uma doença sistêmica, ela não corresponde a uma causa só. Então, como prevenir, principalmente, seria tratando todos esses fatores de risco, né? Desde o diabetes, que é uma doença tão prevalente, hipertensão, hipercolesterolemia, ou seja, o colesterol alto, né? São vários fatores que culminam no final com o coração perdendo sua força, o coração podendo ficar dilatado ou até mesmo muito rígido. E ela tem é uma doença que tem regressão ou só transplante? Não tem? Não. Essa doença tem tratamento, né? Temos, além de tratar a causa base, que seria o principal, tratar a causa que desencadeou a insuficiência cardíaca, nós temos pilares para tratamento, né? Temos medicações, fármacos hoje que geram um retorno, podem melhorar a força de contração, né, e assim evitar uma progressão. Então, sim, tem tratamento, tem controle e tem muita melhora da qualidade de vida, principalmente do paciente. Tá? Nós temos alguns pilares aí do tratamento que envolvem diversos fármacos. Até hoje hoje saiu uma notícia quentíssima, né, Dr. Fábio? Hoje, dia 14/2, a partir de hoje, um dos tratamentos que se chama dapagliflozina, em alguns casos é indicado, estará disponível nas farmácias populares, determinados pacientes que têm indicação, como diabéticos acima de 65 anos e que têm alguma doença cardiovascular já estabelecida. Então você, utilidade pública, professor João Edson e Marcela, você que tem 65 anos ou mais, dá uma olhada nos teus remédios aí, se tiver dapagliflozina, que é o genérico, né? O nome genérico ali, ó. Dá uma olhada lá, dapagliflozina. E você tiver mais de 65 anos, tá tratando de diabetes e problemas de coração, se tiver a dapagliflozina, é gratuito, né, doutora Larissa? Isso, na farmácia das farmácias populares, essa é uma medida importantíssima, nova, né? Anteriormente havia a necessidade de fazer processo, enfim. Agora, com o receituário, o paciente tendo indicação, chegando com o seu documento na farmácia popular, a partir de hoje estará vigente essa nova medida aí para o tratamento da insuficiência cardíaca. Irá beneficiar com certeza a população, né, do nosso Brasil. Importante dizer, né, doutora Larissa, que a insuficiência cardíaca, como a doutora Larissa colocou, é a via final das doenças cardíacas, né? Mas vamos lá. É uma doença que ela é lenta, né? Ela não manda aviso. Como a maioria das doenças na cardiologia, a própria hipertensão, né?
só que ela diminui em muito a sobrevida do indivíduo se ele não instituir o tratamento adequado precocemente, né? Inclusive, é uma das maiores causas de hospitalizações. O paciente perde qualidade de vida, tem que ser hospitalizado. Cada hospitalização decai um degrauzinho na escada e reduz a capacidade desse indivíduo. Então, o indivíduo que tem pressão alta não controla, o indivíduo que tem problema nas artérias do coração e não faz o tratamento adequado, o indivíduo que já teve um infarto e ficou com sequela do coração, ele pode desenvolver, né, esse mal chamado insuficiência cardíaca, e se não entrar com tratamento que hoje dispomos um arsenal importantíssimo que muda o jogo da insuficiência cardíaca aí, se não entrar precocemente com esses remédios, para vocês terem uma ideia, é uma doença silenciosa, mas a sobrevida dela é menor que vários tipos de câncer, por exemplo. Então, vamos lá. A insuficiência cardíaca não tratada, ela leva a uma mortalidade mais rápida que o câncer de próstata no homem e que o câncer de mama na mulher, para vocês terem uma ideia. Então, é uma doença que precisa ser diagnosticada, tratada pelo seu cardiologista de forma adequada. Agora, é aquilo que a gente fala, né, João Edson e Marcela, é a prevenção, né? Cuidados de alimentação, exercício físico, vai fazer com que você previna os males que levam à insuficiência cardíaca, né? Exato. O paciente que tem, por exemplo, hipertensão, diabetes, alguns fatores de risco, na cardiologia nós já classificamos ele como uma insuficiência cardíaca classe A, né, que seria a classe 1, na verdade, que ele não tem ainda, mas ele está predisposto a ter. Então, a gente já acende o alerta para o médico, principalmente, se atentar. Se o paciente tem esses fatores de risco, ele já está ali num pezinho de desenvolver a insuficiência cardíaca. A doutora Alissa colocou, acho que seria importante nós frisarmos, né, os sintomas, né, o indivíduo que está em casa, o que é isso aí, né? Então, quer dizer, normalmente assim, ó, aquele cansaço que você não tinha antes, né? Às vezes você, para ir na padaria da esquina, você está cansando. Para subir os degraus de escada, você está cansando mais que o usual, né? Então, esses são os primeiros sintomas, né, doutora, da insuficiência cardíaca. Exatamente, a gente chama isso de redução da capacidade funcional do indivíduo. Então, coisas que antes ele fazia naturalmente, agora ele começou a ter dificuldade para fazer aquela atividade. E isso nós conseguimos quantificar, até também com o tratamento, essa melhora. Bom, o paciente antes conseguia andar 1 quadra, agora ele reduziu essa capacidade. Com o tratamento, nós podemos recuperar essa função, né, devolver, assim, qualidade de vida. Então, um sintoma também prevalente que nós prestamos atenção e orientamos nossos pacientes é a questão do peso, né, doutor Fábio? Porque o paciente, quando ganha peso, ele retém líquido, na verdade, muitas vezes. Então, nós orientamos o peso em jejum. O paciente que faz o tratamento da insuficiência cardíaca, ele se pesar todos os dias em jejum. Vamos supor que de um dia para o outro ele ganhou 3, 4 quilos. Isso não é gordura, isso não é retenção de peso, mas sim líquido. Então, esse paciente terá uma monitorização, um contato direto aí com o seu médico e se atentar a esse acúmulo de líquido, né? Nós sabemos que hoje diversas medicações, como os diuréticos, elas não mudam a sobrevida, mas mudam a qualidade de vida do indivíduo. Quando chegar num nível que está inchando as pernas, que está ficando inchando a barriga, o lado direito ali, o fígado, né? Inchando pernas e começando com tosse, uma tossezinha seca, já é um estágio bem alarmante, não é verdade, doutora? Exato. Sim, a gente tem que estar sempre atento a esses sinais, sintomas, inclusive para os familiares, né, se atentarem a esforço para respirar, então dificuldade. O paciente, quando deita, a gente sabe que o paciente estando deitado, esse líquido pode se acumular aí nos pulmões e dá dificuldade para deitar. Então, um indício é quando o paciente está dormindo com mais travesseiros. Antes ele dormia reto, né? Agora ele tem que dormir com 3 travesseiros. Espera aí, significa... Daqui a pouco tá sentado dormindo, Exato, né? dormindo sentado de tanta falta de ar. A gente diz assim, se afogando no seco, né? Então, muito sintomático. Ela é uma doença que só desenvolve na pessoa ou tem pessoas que têm mais predisposição genética? Existe essa possibilidade? Existem causas que nós comentamos, são as causas congênitas, né? Sim. Seria crianças, por exemplo, desde o nascimento que já nascem com alguma comunicação, né? Seria outro caso. É possível, sim, a criança já nascer com alterações que predispõem, né, determinados indivíduos à questão genética, à questão hereditária. A gente sabe que tem as miocardiopatias genéticas, mas focamos mais na prevenção nesse público adquirido, né?
E doutora, eu ouvindo e imagino, tento me colocar no lugar do ouvinte, a senhora disse cansaço. E aqui Sim. eu tenho uma pergunta, eu achei tão diferente, que o Leonardo me disse que ele reparou que ele começou a suspirar mais. A sensação que ele suspira, pelo que ele coloca aqui, é como se tivesse um desconforto e o suspirar deixa mais confortável. Eu também tenho um ouvinte aqui perguntando, esse cansaço, ele é como se você subisse uma escadaria, subindo uma escada, esse cansaço, ou é uma apatia para as atividades? Vamos tentar esclarecer esse cansaço, porque o cansaço é bastante presente na nossa vida, mas para a gente identificar, né, com essa vida agitada, como identificar melhor esse tipo de cansaço, a respiração, se no sono, e porque esse sintoma que o Leonardo colocou aqui de suspiro, né, a gente até brinca que está apaixonado, quem suspira muito, merece uma atenção o suspiro, doutora? Na verdade, é fundamental a gente acender o alerta porque várias doenças causam sintomas parecidos, né? Então, o que a gente tem que ficar atento? Procurar um médico em qualquer sintoma, né? Assim, só pelo suspiro não seria um indicativo, só o ato de suspirar e melhorar, mas sim o cansaço que não é habitual. Não essa apatia, né? Esse pouca vontade de fazer as atividades, um sintoma tendendo mais para uma questão depressiva, apatia não, seria um cansaço físico realmente. Né? Um cansaço no caminhar, no executar as atividades. A ausência de força no caminhar, no caso? Não força respiração. localizada, né? Uma questão mais de como se você tivesse ofegância, ficar ofegante para subir uma lomba, por exemplo, subir uma rua, né? O paciente subir escadas, ou até mesmo andar quarteirões. Em estágios mais avançados, cansa para tomar banho, né? Exato, para pentear o cabelo, então o paciente perde a funcionalidade. Mas, assim, só o ato de suspirar, estar um pouco mais cansado, isso pode ser um sintoma decorrente do dia a dia, né? Estresse. É difícil, sem passar por uma avaliação, realmente, a gente atribuir. Então, a gente sempre orienta o paciente passar por uma avaliação individualizada, né? O exame físico é fundamental. Então, o médico, ao auscultar, ver a parte pulmonar, a ausculta cardíaca, irá clarear esse sintoma. E a senhora também citou o acúmulo de líquido, né? Pesar pela manhã. Eu escuto, né, alguns colegas dizendo, eu tô com muita retenção de líquido, tá dando muita diferença. É um sintoma que, por mais que a pessoa não tenha o cansaço, mas se observou essa retenção sem motivo aparente, também cabe essa observação, essa análise, essa pesquisa? De forma muito aguda, surgiria, sim, esse alerta, né? Mas a gente tem que lembrar que alguns hábitos do nosso cotidiano também desencadeiam esse aumento de líquido, por exemplo, o consumo do álcool, né? A gente sabe que o próprio ato de existe a insuficiência decorrente ao uso do álcool, mas os nossos hábitos do dia a dia, então, a prática de atividade física, alimentação saudável, diminuição do consumo de sal, né? Vai fazer com que a gente não retenha tanto líquido, né? Não pensando na parte de doença, mas sim no bem-estar realmente dos nossos hábitos do dia a dia. Agora, sim, surge o alerta, se for algo muito imediato, né, de um dia para o outro, notar que está aumentando, inchando os pés, inchando as pernas, isso é um alerta, sim. Olha só, doutor Fábio, vou colocar aqui uma mensagem que chegou para o senhor, do Pedro, está dizendo que o senhor faz falta na bancada e sempre traz ótimos convidados. E o Pedro está perguntando se os nossos hábitos da vida moderna podem causar essa insuficiência. O que a gente faz e come, Marcela, que pode cansar o nosso coração? Obrigado aí, Pedro, do carinho. Vejam, todos os cuidados que a gente faz de prevenção na cardiologia, a gente estará evitando, né, essa fase mais avançada que é a insuficiência cardíaca, né? Então, desde diminuição de sal na comida, atividade física regular, como já falamos aqui, cuidados com o peso, né? O excesso de peso, obesidade, evitar o tabagismo, diminuição de bebida de álcool, como a doutora Larissa falou. Então, toda essa prevenção e mais, quando a gente tem essas doenças, seja o diabetes, seja a hipertensão, controlar elas através de modificações de estilo de vida e através do tratamento adequado medicamentoso. Isso fará com que a gente
evite essa via final, que é a insuficiência cardíaca, não é, doutora Laís? Isso, nós sabemos também da importância do tratamento, o paciente ter adesão à terapia passada pelo seu médico, individualizada, né? Não é porque melhorou dos sintomas, já estou melhor, não estou mais sentindo cansaço, vou parar minha medicação, não. Isso é um dos grandes erros, assim, né? O paciente se sentir melhor, não tem mais cansaço, então parei de tomar o medicamento. Não, isso tem que ser um tratamento, é uma doença crônica, né? Uma doença a longo prazo. Não é porque está melhor dos sintomas que vai parar o tratamento. A gente observa isso muito na nossa prática clínica. Pacientes que se sentem melhores ou, quero tomar uma cervejinha, quero ingerir álcool e acaba deixando a medicação de lado, né? Então, o tratamento contínuo, ele é fundamental para estabilizar o paciente e evitar essa progressão aí da doença, hospitalizações e o risco aí de mortalidade. Doutora, nós temos por aqui uma pausa tradicional. O repórter CBN chega na sequência trazendo as principais notícias do dia. Aproveita e manda sua pergunta, manda o seu questionamento, mesmo que não seja a nossa pauta principal, com certeza, gentilmente, os doutores vão responder. É uma pausa estratégica e daqui a pouco a gente continua com saúde e longevidade aqui na CBN Cuiabá. De volta, 15h37, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, seguimos juntos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Bem-vindo, bem-vinda, você que chegou agora, sempre é tempo, a sua companhia sempre é fundamental, essencial para o nosso faleiro acontecer. Antes de voltar para a nossa pauta principal, eu quero te convidar a rir comigo, assim, a acolher a nossa audiência maravilhosa, mas você acredita que está chegando Feliz Ano Novo aqui hoje, professor? Feliz Ano Novo. Presta atenção nesse faleiro. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professor João Edson. Feliz Ano Novo. Estamos retornando aí, Zé Benedito, do Araés. É que ele iniciou, hein? Ele iniciou, hein, que a dona Onça vai fazer aniversário domingo, aí vai pegar certinho. Marcela, tem uma limpeza aqui no Corvo Sargento do bairro do Araés, tá abandonado. A prefeitura passar para nós aqui. Beijo. Tudo de bom pra vocês. Saúde. Feliz Ano Novo. Pedido feito, mas assim, Feliz Ano Novo primeiro. Tá com a vida tranquila, estamos voltando hoje? Eu acho que ele tá partindo do princípio da instalação do calendário gregoriano. Semana que vem, Eu tô achando. foi o primeiro dia do ano do calendário gregoriano. Então Semana acho que ele deve passada. estar aí. Não, semana que vem. Daqui vem? É. Então ele tá Ele tá adiantado. adiantando, já desejando Feliz Ano Novo. Zé Benedito, obrigada pelo carinho, você é sempre bem-vindo. Vamos pedir essa limpeza. Aliás, tem muitos pontos, o Ribeirão também. Obrigada, seu Zé Benedito, pelo carinho aqui conosco. E manda sempre a sua opinião. Eu adoro receber os áudios do senhor por aqui. Um abraço, viu? Quem já passou por aqui também foi a Mariana, deixou carinho, deixou aqui parabéns ao professor Fábio, deixou sugestão de pauta também aqui para falar sobre justamente o que a doutora mencionou aí, problemas cardíacos em crianças também, fala-se pouco. É a Mariana que está aqui conosco. Quem mais? Patrick, eu já mandei o seu alô. Boa tarde, obrigada pela companhia sempre. Seu Carlos. E tem aqui também o Flávio, vascaíno. Disse, Marcela, tô com certo tipo de medo. Aí, ó, Anderson, tem outro vascaíno aqui com medo. Fica com medo, não. Deixa a vida fluir. Segunda-feira a gente conversa, tá? Já colocamos o nosso ouvinte como prioridade aqui e vamos juntos voltar para a nossa pauta. Sexta-feira é sempre valiosa demais, porque a gente abre espaço aqui com saúde e longevidade para falar de saúde, de bem-estar. Doutor Fábio Argenta sempre na bancada conosco e hoje também a doutora Larissa, cardiologista, e a gente está falando de insuficiência cardíaca. Doutora, nessa volta, nesse segundo tempo, eu quero abordar uma questão. A Mariana falou de crianças. A senhora fez alertas importantes, trouxe a sua história pessoal, voltando o olhar para a insuficiência, os pais, os responsáveis, né, as mães que nos ouvem agora também, com o bebê, com os cuidados, com o sono, com a criança, também precisa estar atento a sintomas, a ações que podem chamar a atenção para uma observação de uma possível insuficiência, doutora? Certo, sim. É bem importante essa observação. Nós observamos bastante nas crianças em fase escolar, por exemplo. Quando a criança irá participar de algum esporte, de alguma atividade física competitiva, geralmente é sugerido, requer uma liberação para a atividade física, para a prática de esportes. Nesse momento, será uma oportunidade dos pais levarem essa criança para uma avaliação, passar pelo exame físico. Muitas vezes nós solicitamos alguns exames complementares, até mesmo o eletrocardiograma, que é um exame simples e bem disponível e nos traz
muitos detalhes sobre essa criança. Então, para participar de alguma atividade, principalmente atividades competitivas, é importante sim passar por uma avaliação com o cardiologista. Já na fase dos lactentes, dos recém-nascidos, é de praxe passar por uma avaliação com o pediatra, né, que já estará atento a possíveis sopros. Nós sabemos que o sopro ele pode ser fisiológico em algumas crianças, não causar nenhum problema, mas existem sim sopros patológicos, sinais de que a criança tem um cansaço, fica, por exemplo, com os lábios roxos, né? Então, vários sinais que o pediatra mesmo pode se atentar e chamar a atenção para, sim, ir para um cardiologista pediátrico, para um profissional mais específico e dar seguimento a essa investigação. Então, tanto na idade ali, até mesmo no pré-natal, é importante a gente falar que é possível, né, fazer essa investigação pré-natal de possíveis cardiopatias, através de alguns exames ainda na gestação, para identificar possíveis malformações aí cardiológicas. Então, é fundamental, né, esse screening aí na idade, tanto na gestação quanto após aí o parto. O Carlos está perguntando se na fase da insuficiência existem alguns alimentos que fazem mal, que são proibidos. Proibidos, assim, é difícil a gente dizer, mas sim, a questão do sódio, principalmente, nós sabemos, né? O rim e o coração andam juntos. Então, a gente diz que é uma interação entre a parte cardiopulmonar e renal, metabólica também, pensando na parte do diabetes. Então, a depender dos fatores de risco, mas o sal realmente, em determinados estágios da insuficiência cardíaca, ele tem que ser controlado, reduzido, a fim de melhorar os sintomas e reduzir a retenção hídrica, né? Claro, em casos muito, em progressões, em casos muito graves, o paciente até mesmo pode ter orientado uma retenção hídrica, né? Reduzir a quantidade de líquido, mas isso é para casos de exceção, assim, final de insuficiência cardíaca. Geralmente o sódio, que é o nosso fator-alvo aí de preocupação. Claro, nos pacientes diabéticos, né, temos que frisar essa questão alimentar, o consumo aí com cuidado aí dos açúcares, carboidratos e também a questão do álcool, né? A gente observa a nossa população jovem já indo muito, né, assim, para o lado do álcool, tabagismo, então esses hábitos, além dos hábitos alimentares. Através do batimento cardíaco, há alguma alteração? O coração bate mais forte, menos vezes, mais vezes? Então, isso depende de cada caso, mas algumas arritmias, a gente sabe que arritmias cardíacas também podem desencadear insuficiência cardíaca. Então, sim, se o paciente tem alguma arritmia muito prevalente, com necessidade de tratamento, a frequência muito elevada do coração, pode desencadear sim uma taquicardiomiopatía e o paciente vir a ter insuficiência cardíaca por arritmias, é uma das causas, sim. Então, insuficiência cardíaca não é o coração bater pouco? Não é bater pouco, não. Ele pode bater fraco, a gente diz que é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que seria o coração fraco, mas também nós temos hoje a insuficiência cardíaca de fração preservada. O coração pode estar só mais rígido ou até mesmo dilatado, não somente o coração fraco. Né? Até o Carlos, não sou cardiologista nem da medicina, mas o coração do atleta em repouso, por exemplo, bate bem menos do que o normal. A gente chama de coração do atleta, né? O Dr. Fábio é um exemplo aí do coração do atleta. Ele tá 60 por minuto? A minha frequência cardíaca média é menos de 60. Menos 60? Esse tópico é bem importante da frequência cardíaca. Bom, vamos lá. O professor estava falando. A insuficiência cardíaca, realmente, o músculo cardíaco vai ficando fraco. Como a doutora Larissa falou. Nos estágios iniciais, a gente tem uma fração de ejeção, ou seja, um grau de batimento ainda normal, mas já com sintomas. E depois começa a ter sintomas mais importantes e com um grau de batimento, fração de ejeção, que a gente chama cada vez mais reduzido. Que daí já entra uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é muito mais séria, que é onde começa a inchar e tal. Bom, a frequência cardíaca, aquele indivíduo que em repouso tem uma frequência cardíaca, sobretudo 90 para cima, mediu a frequência, tá lá de boa, 90 para cima, 100 de frequência, a gente está falando de indivíduo adulto, né? Que criança é diferente. Esse indivíduo, como a doutora Larissa falou, pode ter uma taquicardiomiopatía ao longo da vida, ou seja, o coração está precisando bater demais
para fazer o mesmo efeito e com Sim. isso o coração vai cansando e dilatando e só por isso pode levar a uma insuficiência cardíaca. Sim. Portanto, o condicionamento físico, ou seja, eu manter uma frequência cardíaca abaixo de 85, de preferência mirando lá os 70, 60, isso vai fazer com que o meu coração faça o mesmo efeito para irrigar, bater e irrigar os órgãos com o sangue oxigenado do que aquele indivíduo que está com 90, 100. Só que ele vai cansar menos, ele bate 50, 60, 70 por minuto para poder fazer isso. Então, quanto mais eu estou condicionado fisicamente, quanto mais eu faço caminhadas, eu corro, ando de bicicleta, mais a minha frequência vai reduzindo. A minha frequência basal é 55, 56. Por quê? Porque eu faço corridas, como todo mundo sabe. Se eu pegar um atleta, um jogador de futebol, por vezes ele vai ter um 45, 48 de frequência, e para ele é normal, porque ele está muito condicionado. Mas vamos colocar uma vírgula, né, doutora Larissa? A frequência cardíaca abaixo de 60, 50, para quem não faz exercício, pode ser um perigo também. Porque daqui a pouco o indivíduo ele não é condicionado, ele é até sedentário, e do nada a frequência cardíaca está ali nos 50, 40, aí nós podemos estar diante de um bloqueio em que por vezes é necessário até um marca-passo cardíaco. Então é muito... A frequência cardíaca que a gente gostaria para todo mundo é abaixo de 80, próximo dos 60, quando muito condicionado, tem um pouquinho menos que 60, mas isso é indivíduo que faz exercício, que seria padrão ouro, né? Agora, vírgula de novo, aquele indivíduo que está sedentário e de repente do nada começa uma frequência cardíaca 40, 50 e cansaço, daí já estamos falando uma outra patologia cardíaca que pode ser algum bloqueio cardíaco que tem que chegar num nível de marca-passo, não é, doutora Larissa? Aí exige um alerta também, um paciente que está bradicárdico, né, com a frequência muito baixa e também tendo sintomas como desmaio, né, nós podemos frisar desmaio, tontura, dor de cabeça, então sinal de que o coração está realmente fraco com algum bloqueio, e esse sim terá um risco de, por exemplo, ter uma morte súbita, ter uma parada cardíaca, então é muito fina essa linha, né? Tênue a linha aí da frequência. E no consultório cardiológico é comum a gente pegar, às vezes, um indivíduo jovem ou mesmo de mais idade, que é bem condicionado, que foi no posto de unidade básica de saúde e estava uma frequência de 50, 50 e tantos, nossa, vai no cardiologista. Aí o cara sai de lá com parabéns, 3 estrelinhas, por quê? Porque ele tá com frequência assim, porque ele é condicionado, o coração agradece, né? A gente não pode esquecer que os beta-bloqueadores, então um dos pilares do tratamento da insuficiência cardíaca irá agir dessa forma, reduzindo a frequência. Então, não é raro os pacientes chegarem com uma frequência muito controlada no laudo do eletro sugerindo uma bradicardia, não, é só o uso da medicação realmente que está causando esse controle aí da frequência. Então, diversos medicamentos podem causar esse efeito, né? E voltamos a dizer, o adulto não condicionado, sedentário, que não faz exercício e estiver com uma frequência cardíaca para cima de 85, abra o olho. Você é um sério candidato, não só aí para você desenvolver uma insuficiência cardíaca, né, doutora Larissa, mas também é um indivíduo com mais predisposição para desenvolver arritmias, como, por exemplo, a fibrilação atrial, que é muito prevalente com a idade, né? Isso, e nosso coração, a gente é um órgão adaptável, né? Então, quanto mais nós realizarmos atividade física regular, o paciente chega, não, mas no meu trabalho eu caminho muito. Não é a mesma coisa do que aquela atividade física realmente direcionada. Você vai tirar um tempo ali do seu dia para fazer uma atividade ritmada que vai exigir do seu coração e assim te deixar um melhor condicionamento físico, né? Nosso coração é um órgão extremamente adaptável. Então, quanto mais a gente começa atividades, claro, com a liberação do seu cardiologista, hoje a gente sabe que tanto as atividades aeróbicas como as de força, resistência. Então, a musculação, por exemplo, ela também é indicada em associação para melhorar o condicionamento físico. Não só o popular cardio, né? Não só a atividade aeróbica. Doutores, quero ouvir um pouco sobre os tratamentos. A gente acompanha uma inovação, tecnologia. Vamos falar um pouco sobre os tratamentos. Também um alerta, não é, doutores? A gente tem excelentes profissionais, por favor, porque antigamente, né, professor, a gente vê as pessoas indo buscar tratamento nos grandes centros e nós temos profissionais super competentes, preparados, e a tecnologia, a inovação, nesse sentido de qualidade de vida e de tratamento para quem sofre com insuficiência. Doutora, doutor, fiquem à vontade para compartilhar. Então, nós temos alguns pilares, né? A gente conhece os principais pilares aí do tratamento da insuficiência cardíaca. Fora a mudança de hábitos, a gente preza muito pela mudança do estilo de vida, que nós já citamos.
Temos aí os inibidores da enzima conversora da angiotensina, os populares IECA. Os beta-bloqueadores seriam outro pilar, esse que nós comentamos que controla a frequência, controla os batimentos cardíacos. Temos os populares inibidores da SGLT2, seria um medicamento que foi inicialmente desenvolvido para o diabetes, mas se observou que tem muito benefício, tanto na parte cardíaca quanto renal. Então, esse medicamento ele faz com que o paciente perca glicose, perca açúcar pela urina. Dessa forma, ele age assim como um diurético, melhorando tanto a parte cardíaca quanto a parte renal e o controle glicêmico. Temos também alguns medicamentos que agem na parte ali renal, como a espironolactona. Então, são principais 4 pilares aí no tratamento da insuficiência cardíaca. Claro, em classes muito avançadas, é possível pensar aí na indicação de marca-passo, na indicação de cardiodesfibrilador ou até mesmo de transplante, aí falando de uma classe muito avançada. Hoje o arsenal de medicações que se tem para tratamento de insuficiência cardíaca, que de 2015 para cá evoluiu assim de forma muito boa, né? Dá para se dizer. O tratamento da insuficiência cardíaca de 2015 para hoje, e olha, né, estamos falando de 10 anos, mudou de uma forma espetacular. Então, fazendo o diagnóstico adequado, quanto mais precoce, instituindo esses 4 pilares, vamos assim dizer, de terapia, como a doutora Larissa falou, mas isso é muito individualizado, tem o time certo, o cardiologista vai fazê-lo de forma adequada para cada um. Mas fazendo isso, raramente a gente vê evoluir aí para um transplante cardíaco, por exemplo. Do contrário, né? A gente tem tirado indivíduos que estavam na fila de transplante trazendo para uma vida, entre aspas, aí normal, né? A gente fala de uma insuficiência cardíaca em tratamento recuperada, né? Que a gente fala, né? Portanto, o tratamento, a doença é crônica, tem controle, mas não tem cura, o tratamento é para toda a vida. Isso é importante dizer também. Mas é fato que se tem terapia hoje, diagnóstico adequado, médico adequado, a gente está tirando pessoas aí que estavam outrora aí em filas de transplante. Fatores de risco que a gente pode citar, a questão de anemia. Então, isso é fundamental, passar por um especialista que vai te olhar com um olhar adequado. Por exemplo, questões hormonais, distúrbios da tireoide, uma pessoa com uma anemia muito grave, tudo isso são fatores que a gente pode melhorar, trazer associado ao tratamento. Então, o nosso corpo, né, o nosso distúrbio metabólico muitas vezes influencia no coração. Então, a gente não olha de forma isolada para a questão cardiológica, e sim diversos outros sistemas que podem estar contribuindo, né? Não é raro o paciente chegar com um diagnóstico de uma arritmia, que na verdade era um distúrbio da tireoide, um hipertireoidismo, um hipotireoidismo, e ele estava descompensado devido a isso. Perfeito. Deixa eu colocar mais uma pergunta, acredito que é a última por conta do nosso tempo. Não vou conseguir colocar todos aqui, mas eu vou separar a Laís, que colocou logo no começo da nossa conversa, inclusive acredito que já contribuiu, mas ela tocou no ponto do tabagismo e a bebida alcoólica. Ela colocou aqui, pede para eles falarem essa correlação, porque eu sempre converso aqui com meu esposo, com os familiares, que a partir principalmente de uma certa idade, temos que cuidar, porque tem um reflexo. E aqui em casa nós temos caso de insuficiência na família. Importante, né? Quem sabe ouvindo os doutores aí vão dar atenção, acho importante reforçar. Ela está sempre aqui conosco também. Laís, obrigada pela pergunta. No caso dela, ela citou que tem caso na família. Essa atenção com álcool e cigarro, ela deve ser reforçada, doutor Fábio? Sem dúvida, né? A questão de diminuição de bebida de álcool, abandono do tabagismo, não só para doença cardiovascular, mas para saúde como um todo, não é, doutora Larissa? Exatamente. Então, na cardiologia, eu até brinco que em toda consulta cardiológica, eu sempre irei perguntar sobre o seu histórico familiar, porque na cardiologia é uma peça-chave, né? Se a gente tem uma história familiar de morte súbita em pacientes antes dos 65 anos, histórico de infarto em pacientes de primeiro grau, principalmente pai, mãe, irmãos. Então, isso já acende o alerta. A história familiar na cardiologia, ela é um pilar aí do nosso tratamento e é uma peça-chave para diagnosticar. Então, o tabagismo, a gente frisa muito. Eu gosto até em consulta de colocar para o paciente numa calculadora de risco, mostrando para ele
colocando ele sendo tabagista, qual o risco cardiovascular dele nos próximos 10 anos, e ele não sendo tabagista, para ele ver numericamente a redução aí desse risco, né? Hoje a gente frisa também, além do tabagismo convencional, os cigarros eletrônicos, né, que é muito prevalente na nossa população, até mesmo nos adolescentes e crianças aí que já estão tendo esse hábito do cigarro eletrônico. Tão prejudicial quanto a gente fala, né? Então, fica totalmente o alerta, principalmente para quem tem história familiar e todos os pacientes. Esse é um dos hábitos, se você perguntar para 10 cardiologistas, 10 vão dizer qual hábito que eu não teria para o meu coração, realmente é o tabagismo. Gente, o senhor Antônio está perguntando, sabe o que, doutor Fábio? Eu quero ouvir a resposta. Se o Guaraná ralado cuiabano pode fazer mal pro coração dele, quantos anos o senhor tem, senhor Antônio? Pode, doutor? O Guaraná? Guaraná ralado. Claro que não faz mal, não. Aí, senhor Antônio ficou com medo do Guaranazinho, senhor Antônio? Como é que você vai tirar o Guaraná ralado do cuiabano, uai? Né? Coloca aqui pra mim a idade do senhor. Eu tomo. Ele ficou preocupado. Pode seguir com o Guaraná ralado sem problema nenhum. E um grande abraço pra ele, né? O meu coração que avisa se eu tomar Guaraná ralado. Fica nervoso. Ele quer trabalhar, quer fazer qualquer coisa. Isso ele fique tranquilo, né? Colocou aqui a idade dele. Um hábito do cuiabano aí que é como tirar o chimarrão do gaúcho. Não dá, né? Marcela, 58, com muito orgulho. Tá jovem. Olha aí, tá um guri. Tá bem jovem. Nossa. A gente caminha para o fim dessa conversa boa e, olha, ela tá até combinando com o nosso painel aqui, elegantíssima. Parabéns, doutora, tão jovem, competente, compartilhando dessa forma dinâmica, elegante, respeitando aqui a nossa audiência. Volte mais vezes, leve o nosso carinho também a Lucas. Se faltou algo que queira destacar antes de se despedir da nossa audiência, obrigada pela companhia. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero estar sempre aqui contribuindo aí para toda a população matogrossense. Estarei lá em Lucas, focando aí no interior do estado, para atender da melhor forma a nossa população. Leve nosso carinho aos seus pais. Obrigada. Doutor Fábio, o senhor é sempre bem-vindo, o senhor está me devendo, nos devendo um churrasco, tá? Vou cobrar aqui ao vivo ainda. Não, ainda é o vinho. Tá na ainda pauta. É a confraternização que não saiu. Tá na pauta o nosso vinho. Tá cuidando do nosso coração para não beber, não comer. Certeza. Vinho tá na pauta, é só nós organizar, né? Oh, Encaixe de horários. Obrigado aí, nosso querido Rádio Ouvinte. E voltamos sexta que vem. Obrigado, Marcela Vasconcelos, professor João Edson, doutora Larissa. E a doutora Larissa certamente estará conosco em outras oportunidades. Com certeza. Competência tem de sobra. Doutor, obrigada pela atenção. Essa semana minha mãe andou me dando um susto, né, no coração, e o doutor sempre atencioso, e profissionais assim merecem ser destacados. Então, publicamente também, doutor, Obrigado. Parabéns pela generosidade. Obrigada pela atenção, super profissional. E que você busque um profissional assim, que dê essa atenção, que escute. Não é, professor? Sorte a nossa ter amigos e profissionais tão competentes. Verdade. A competência prolonga a vida, então, em todas as áreas. Verdade. Né? E a generosidade, né, professor? Sim, faz toda a isso é diferença. Por essencial, mais profissionais assim. Leva o nosso abraço pessoas, à doutora. pessoas com conhecimento que não encartera a Polícia Federal, né? Não é? É uma boa ajuda. Ai, ai. Esse assunto rendeu hoje. Rendeu. Obrigada. Já está em São Paulo, no